Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Josué, considerações importantes. Vamos ao conteúdo. Continuação, parte 13. A conquista do norte. 15.5 Sihon e o legalismo. Aqui não é mencionado o nome deste rei, mas temos o nome desta cidade, Sihon. Este termo quer dizer guardar, vigiar. Sendo a palavra comumente usada para guardar a lei, ela sugere o espírito de legalismo que está sempre unido ao raciocínio da incredulidade. Em geral, os irmãos que gostam de discutir, possuem um espírito legalista. Eles têm como uma régua de medir, um padrão próprio de medir a santidade, a consagração das pessoas. São eles os que carregam seus defeitos nas costas, em uma mochila, porque geralmente não os veem. Mas os defeitos alheios são colocados num saco bem grande à sua frente. A finalidade de julgar o erro de um irmão não é o de destruí-lo, mas de restaurá-lo. Paulo tratou com severidade ao irmão que cometia um pecado gravíssimo em Corinto, 1 Coríntios 5, mas em sua segunda carta, ele pediu à igreja que o perdoasse e o consolassem, para que o mesmo não fosse devorado por excessiva tristeza. A repreensão feita pela maioria foi disciplina suficiente, 2 Coríntios 2, do 6 ao 8. 15.6 Aksaf, o dedicado. Aqui também não temos o nome do rei indicado. Mas temos o nome da cidade. Aksaf significa dedicado. Irmãos entendem que este rei tem como propósito levar-nos a pensar e crer que verdadeiramente somos pessoas dedicadas a Deus. Isto pode representar sério risco para nosso crescimento no Senhor. A falsa ilusão de que somos algo e que já alcançamos muito. 15.7 O resumo da ação do inimigo através destes reis e o perigo de sermos aprisionados por algum rei da terra. O rei Jabim mostrou a astúcia do inimigo e sua oferta era de uma sabedoria que não procedia de Deus. A cidade dele era Zor, isto é clausura, o cerco levantado pela independência de Deus. Em seguida vem o rei Jobabe, o gritador, procurando abafar a voz do Espírito Santo que procura nos livrar da espiritualidade irreal. Ele provoca muito barulho e movimento para nos fazer crer que estamos dentro da vontade de Deus, e para que não tenhamos tempo de meditar e esperar diante do Senhor. Sua cidade é Malom, disputa, onde o que importa é o meu ponto de vista, aquilo que eu acredito. O rei de Sihon refere-se ao espírito legalista daqueles que estão sempre julgando os outros de acordo com o seu próprio padrão. Finalmente, vem o rei de Aksaf, o dedicado. Este somente busca nos levar a pensar e crer que já somos e já temos algo. Este rei tenta nos levar a um estágio em que achamos que já estamos bem. Todo cristão que cai nas garras destes reis, fica preso em suas cidades e acaba por exibir uma falsa espiritualidade. Exteriormente parecem celestiais, mas interiormente são terrenos. 15.8 Até aonde vai a batalha? Sidom, Josué 11.8, quer dizer caçada. Aqui vemos qual deve ser a nossa atitude com respeito a estes reis. Não devemos dar trégua a estes reis e suas fortalezas. Se cooperarmos com o Espírito Santo, ele subjugará todas as manifestações da velha natureza em nós. Misrefot, Maim, Josué 11.8, significa águas ardentes. Este local nos faz lembrar as paixões do velho homem. Qualquer aquecimento que se manifeste em nosso viver diário deve ser apresentado ao Espírito Santo para que ele possa nos orientar. Mispa, Josué 11.8, significa torre de vigia. Neste contexto isto significa que o inimigo está sempre atento aos nossos pontos fracos. Satanás e este exército de anjos que o seguiram na rebelião contra Deus, procuram nos vencer por meio de investidas aos pontos em que somos mais vulneráveis. Eles têm suas torres de observação e esperam pelo momento adequado para desferir seus ataques. Devemos apresentar ao Senhor nossas fraquezas porque Ele foi homem como nós e, em tudo foi tentado, sem nunca pecar. Ele sabe o que é receber este ataque concentrado do inimigo. Ele pode perfeitamente nos dar o livramento.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 15 e 16. Cavalos aleijados e carros queimados, Josué 11, 6. A palavra do Senhor é clara a Josué: os seus cavalos já retarpas, aleijarás, e queimarás os seus carros. Estes eram os meios de transporte dos inimigos do povo de Deus quando procuravam destruí-los. Eles colocavam sua confiança nos cavalos e nos carros. O Senhor, porém, nos mostra a vulnerabilidade daquilo em que confiavam. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmos 27. Totalmente destruídos, Josué 11, 12. Como vimos, os reis de Canaã representam as formas sutis da carne. Quando a palavra de Deus diz que Josué os destruiu totalmente, isso significa que o Senhor, pelo Espírito, tem poder para exterminar as nossas inclinações carnais. Colossenses 3:5. A destruição total de Azor e o fato de ter sido queimada tem uma significação muito especial pelo que ela representava. Toda a terra conquistada, Josué 11:16. Há um ponto importante que é o fato de que a conquista da terra deveria ser realizada pela força combinada das 12 tribos. Nesta passagem encontramos alguns nomes sugestivos com respeito à conquista da terra. Gozem, quer dizer aproximar e refere-se à vida de comunhão íntima com o Senhor. Arabá, significa planície, e nos dá a ideia de uma vida sem altos e baixos. Uma vida estável. Alak, quer dizer suave. Como é uma região montanhosa, fala da vida de ressurreição. Em Cântico dos Cânticos, encontramos o Senhor galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Cânticos 2:8. E sabemos que os montes na Bíblia em geral tipificam as dificuldades. Líbano, quer dizer brancura, isto é a pureza do Senhor operada em nós pelo Espírito. Hermon, significa robusto, vigoroso, como resumindo todos os demais aspectos anteriores. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 133, do 1 ao 3. Obrigado por assistir até aqui, chegamos ao fim do livro de Josué. Não perca os próximos vídeos. Graça e paz, irmãos e irmãs.